o Poder Judiciário de Mato Grosso exibe hoje a 11ª edição do programa Memórias do Poder Judiciário, um projeto da Escola Superior da Magistratura desenvolvido pela atual gestão para resgatar e preservar a história daqueles que trabalharam ou que ainda trabalham em benefício de uma justiça cada vez melhor. Hoje, nosso entrevistado é o desembargador Rondon Bacil Dover, de 72 anos. Aprovado no concurso de 1985, enquanto juiz de direito, jurisdicionou nas comarcas de Poxoréu, Barra do Bugres, Barra do Garças e Cuiabá. Atuou como juiz convocado para o 2º grau nas primeira, segunda, terceira e câmaras criminais e cíveis reunidas, além da 4ª Câmara Civil de Direito Público e Coletivo, na maioria das vezes sem se desvincular das suas funções como juiz de primeira instância. Ascendeu ao desembargo em outubro de 2012. Possui pós-graduação em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, e especialização em Direito do Trabalho e Segurança Social pela USP. Publicou na Revista dos Tribunais acórdão em que foi relator no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Atualmente é membro da 3ª Câmara Criminal, membro da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e do Tribunal Pleno, bem como suplente do órgão especial. Seja então muito bem-vindo, desembargador Rondon. É um prazer estar participando deste projeto de memórias do Poder Judiciário. Espero que as minhas memórias contribuam para um maior conhecimento de todos quantos venham a se relacionar com o poder. Ok, está aqui conosco também a vice-diretora da ESMAGES, a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos. Como vai, desembargadora? Muito bem, Fernanda. Obrigado. Mais uma vez estamos aqui. Obrigado, doutor Rondon, por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que será uma boa entrevista, que nós vamos recordar nossos tempos de magistrados no interior. Nós vamos recordar como nós chegamos ao dia de hoje, né? Eu tenho você muito em conta como um juiz inteligente, dedicado, ético, e isso é um exemplo para esses novos juízes que estão assumindo agora, para os demais servir de exemplo, e também para a população, para que ele tenha certeza que pode confiar nesse magistrado sério, ético e competente que você é. Obrigada. Desembargador, vamos começar falando então sobre o período que o senhor ainda era advogado, em um escritório no interior de São Paulo, na cidade de Assis, por 6 anos advogando ali. E o que a gente quer saber? Como é que foi essa transição da figura de advogado para magistrado, né? Quais foram os desafios, as dificuldades e também, eu acredito que os momentos de satisfação, alegria e recompensa, né? Eu era casado recentemente, minha esposa Margarida. Aliás, depois de 1981, é a única. Um abraço para ela, né, dona Margarida? Um abraço para a senhora, viu? Minha companheira inseparável. Lógico que o casal procura segurança, o casal procura vencimentos estáveis, né? E na advocacia isso é difícil. De forma que quando eu resolvi, com o apoio da minha esposa, me dedicar à ideia de ser um juiz, eu vim prestar concurso aqui em Mato Grosso e, graças a Deus, e bastante estudo, eu consegui obter a aprovação e fui o 4º colocado na seleção. Mas por que Mato Grosso? Poderia ter passado no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Minas. Tem alguma motivo especial por ser Mato Grosso? O meu sogro, ele era fazendeiro em Tarumã, estado de São Paulo. E ele queria que eu viesse montar um escritório de advocacia aqui em Mato Grosso. Eu cheguei até a vir aqui em Mato Grosso e fui para Tangará da Serra verificar como que era a advocacia em Tangará da Serra. Aquela avenida principal de Tangará da Serra não era asfaltada. Terra pura. Eu cheguei num dia chuvoso, aquela terra vermelha, aquele barro,
as lojas eram assim, lojas antigas, feitas de madeira, em que as mercadorias eram expostas ainda em cabides na parede da frente da loja. Eu falei, eu vou sair daqui de Assis para ir para Tangará da Serra. A cidade era estava no início do desenvolvimento, sabe? E naquela época já existia mais de uma dúzia de advogados lá. Aí eu falei para o meu sogro, falei, sogrão, aqui não. Tá? E aí voltei a estudar, certo? Desisti da história de ser advogado aqui, voltei a estudar para concurso. O que me motivou para concurso para magistratura também foi a imagem de Rui Barbosa, né? Ele como tribuno, eu me imaginava como Rui Barbosa defendendo no tribunal do júri, certo? Como advogado, defendendo no tribunal do júri o réu, e acabou que eu não fiz nenhum júri como advogado, mas o primeiro júri que eu fiz foi como juiz. E eu ficava me contorcendo ali na cadeira, vendo o que o advogado fazia de certo, o que o advogado fazia de errado, e imaginando se fosse eu, como é que eu trataria aquele julgamento, sabe? Foi interessante isso. A magistratura foi crucial na minha vida, até como formação pessoal. Porque, embora eu tenha iniciado na seara civil, em Poxarel, logo que eu pude, em Barra do Bugres, houve uma divisão de competências em Barra do Bugres, eu preferi ficar no crime. Nunca mais saí. Quando eu fui promovido aqui para Cuiabá, eu fui promovido para a Sexta Civil. E aí, então, eu fiz uma permuta com o Antônio Paulo, que era nosso colega da 4ª Vara Criminal. Fiquei com a 4ª Vara Criminal, ele foi para a Sexta Civil. E fiquei também com a Auditoria Militar, que hoje é a vara especializada da Auditoria Militar, da Justiça Militar, e que tem competência para julgamento dos crimes militares em todo o Estado. Ok, a desembargadora vai fazer a primeira pergunta e eu acho que é alguma coisa relacionada com isso, né, desembargadora? Sim. Vou te chamar de você, meu colega, né? Você assumiu aqui em Cuiabá, acho que em 92, né? Foi. Essa auditoria militar, a vara era chamada de auditoria militar, que era composta por militares e um juiz de direito. Mas, pelo que eu soube, essa vara, ela foi criada na época, né, da ditadura, com base numa lei federal, e que quem comandava ela seria um militar mais antigo, né, da auditoria. Dr. Oswaldo Meyer. E que sempre quem era nomeado juiz ia para a inatividade, depois era nomeado juiz, como juiz biônico, né? Ele não era concursado. Era sempre um juiz biônico, né, que a gente fala, porque não fez concurso. Ele era indicado, né, porque era do PM militar e também federal, né? Sim. E o Dr. Oswaldo Meyer, que foi um juiz muitos anos dessa auditoria, acabou se aposentando, e aí ela se transformou em uma vara, uma auditoria, mas com juiz de direito concursado, e você foi o primeiro, é isso? Isso. Isso. Foi então, como isso. Que foi essa... Desembargador Rui também, depois de mim, foi juiz da auditoria militar. Isso. Como que foi essa transição, né? Como que você conta para a justiça comum? O senhor pode nos contar isso? Olha, é uma experiência que eu acho que todo mundo que puder ter, vale a pena. Porque é uma forma de julgar que eu acho que prepara para o tribunal. O juiz monocrático, ele é muito solitário na elaboração da sentença.
o dia a dia do juiz monocrático dá de 10 no dia a dia do desembargador. Eu posso dizer porque passei pelas duas experiências, né? Eu até 2012, eu fui juiz de direito, juiz da 4ª Vara Criminal. E a auditoria militar, você trabalha em conjunto com conselhos, Conselho de Justiça e Conselho Permanente de Justiça. O Conselho Especial de Justiça julga os oficiais e o Conselho Permanente de Justiça os suboficiais. O juiz, no conselho, no julgamento, ele não preside julgamento. O julgamento é presidido pelo policial militar, componente do conselho, mais antigo. Mas o juiz preside o inquérito policial, certo? E no julgamento, o juiz lavra a sentença. Entendeu? Como juiz comum, a gente passa o dia todo no fórum, atendendo partes, atendendo advogado, realizando audiências, ouvindo vítima, ouvindo testemunhas, interrogando o réu. Mas na hora de dar sentença, um ou outro juiz, e dependendo de como está se desenvolvendo a instrução criminal, pode até dar sentença em audiência. Sentença oral. Eu fiz muito isso. Entendeu? O réu confessava. A prova tinha acabado de ser produzida. Eu vou levar o processo para casa para quê? Estamos com tudo na cabeça. O promotor está aqui, o defensor está aqui. Certo? Eu dava sentença na hora. Mas normalmente você levava o processo para casa. E não era um só, não, você levava de monte. Eu me lembro quando eu cheguei na 4ª Vara Criminal, tinha 250 processos conclusos para sentença. Não que o Antônio Paulo não desse conta do serviço, é que o volume de trabalho era muito grande. O fórum era ali na Getúlio Vargas, eram 9 varas que eram agregadas num espaço muito pequeno. E o que eu vou dizer aqui, tenho certeza que vai impactar vocês. As assessoras que trabalhavam na secretaria viviam com manchas roxas pelo corpo da falta de espaço para transitar na escrivania. Eu trabalhei com um servidor que não tinha cadeira para sentar, pegava aqueles processos volumosos, sentava em cima daqueles processos e pegava o processo que ele tinha que trabalhar, colocava no colo. Quando chovia ali na Getúlio Vargas, minava esgoto no chão. Então, as condições de trabalho naquela época eram horríveis. Eu, para colocar a 4ª Vara em ordem, eu me propus a dar uma sentença por dia dos antigos e dar uma sentença no mesmo dia dos novos. A minha transição, né, da justiça comum para a justiça militar me ajudou muito, porque foi uma prévia do que seria meu trabalho no tribunal, né? Trabalhar em equipe é muito diferente. Em colegiado, né? Trabalhar sozinho é muito diferente do que trabalhar em colegiado. Em colegiado, você primeiro precisa aprender a ouvir. Por incrível que pareça,
eu me sentia, quando eu entrei no tribunal, completamente incapaz de entender o que estava acontecendo ali. E era matéria que eu já tinha julgado como juiz. Parece que dava um branco e você não conseguia acompanhar o debate. É difícil para quem está sendo apenas mais um, ao invés de ser o juiz que preside a audiência e dá a sentença. A influência dos colegas mais experientes, falando com propriedade, com fluidez, sobre uma causa que você apenas escutou o relatório, isso intimida muito. Então, já na auditoria militar eu pude experimentar esse confronto de ideias, certo? As conversas que existem antes do julgamento, a troca de ideias, entendeu? Você vê um foco diferente do mesmo problema e você tem que decidir se você vai mudar a sua opinião que você trouxe no seu voto diante de um voto de um colega, depois que você já deu o seu, né, como relator, por exemplo, e você vai ter que ou justificar porque deve ser como você votou, ou você aceitar a argumentação do colega, mas você tem que proferir na hora. É um voto oral. Não dá para ficar pesquisando. Hoje em dia até dá, né? Você dá um Google lá e já fica sabendo da jurisprudência do STJ e do STF, mas na minha época você tinha que descer a revista dos tribunais para consultar qual era a jurisprudência atual. Então é uma experiência muito gratificante e ver também como é feita a investigação criminal nos quartéis. Interessante, né? Vamos avançar então. Desembargador, vamos mudar um pouquinho de assunto. Uma das comarcas por onde o senhor passou foi Barra do Bugres, onde foi construída a sede própria do Juizado Especial, com recursos da própria comarca e também dos distritos judiciários. Por aí a gente percebe então que o juiz que está à frente daquela comarca, muitas vezes não tem função, ou não, a sua função não se limita a apenas julgar processos, muitas vezes é administrador, tem que lidar com recursos, enfim. E como é que se deu essa construção? Como é que se chegou a essa arrecadação de recursos para que essa sede fosse construída, né? Eu acho que a passagem pelo interior é providencial. É no interior que o juiz se sente um membro da comunidade que ele jurisdiciona. É lá que ele sente a confiança que os jurisdicionados depositam no Poder Judiciário. E é lá também que ele sente as dificuldades de recursos pessoais e materiais de que sempre padeceu o Poder Judiciário. Em Barra do Bugres, eu cheguei lá, o fórum era bem acanhado, era um fórum na pracinha central, na frente tinha o Banco do Brasil, do lado tinha a igrejinha, e muitas das atividades eram feitas dentro da escrivania. Por exemplo, contadoria, por exemplo, lá em Barra do Bugres não tinha um lugar adequado para contadoria, certo? E eu fui adaptando. Eu tinha um relacionamento muito bom com as pessoas de lá, porque eu sempre fui um juiz muito acessível e eu procurava me integrar ao meio social, entendeu?
E obtive muito amparo dos empresários, certo? Dos prefeitos. Eu tenho amigos lá em Barra do Bugres, certo? Que me auxiliaram na construção na reforma do fórum e na construção do primeiro juizado, que antigamente se chamava Juizado de Pequenas Causas, não era Juizado Especial Cível e Criminal. Foi o primeiro juizado com escritura passada no nome do Poder Judiciário de Mato Grosso, do Tribunal de Justiça. Eu me lembro que eu até vim aqui no tribunal, era presidente do tribunal, pai de Márcio Vidal. Desembargador Zé Vidal. Desembargador Zé Vidal. E eu cheguei junto com o Neucir Parada, que era o tabelião de lá, com um livro do cartório pedindo desculpas para o desembargador, presidente do tribunal, porque eu sabia que o livro do cartório não pode sair do cartório, está lá no Código de Organização Judiciária. Mas eu até ponderei com ele que era por uma boa causa, para ele receber a escritura, certo? Do primeiro juizado especial do estado de Mato Grosso. Eu tenho muito orgulho disso. O desembargador Perry foi lá em nome do presidente receber o juizado. E até hoje ele está lá no Maracanã, que era um bairro pobre, né? A orientação na época era que a justiça fosse até o jurisdicionado. Por isso foi escolhido o local. Nós compramos com recursos de empresários e eu fiz a planta. Olha só. Então era arquiteto também, né? Era juiz, administrador, arquiteto. Olha, e você tem que ser. Em Barra do Bugres, eu fui até juiz de concurso de lambada, você acredita? Porque o pessoal convida. O magistrado no interior faz parte da comunidade, entendeu? Então, uma vez teve um concurso de lambada lá, eu estava entre outros lá, julgando o lambadão. Bom, isso aí eu posso afirmar que não é bem porque você é juiz também não, mas porque você é um bom dançarino, né? Em todas as festas da AMAN, o pé de valsa nosso lá é o rondô com a Margarida, né? Mas, o Gerson também dançava muito. É verdade. Mas, Rondon, isso prova que nós melhoramos muito, né? Porque não havia recursos públicos para a construção de fóruns, para implementar tudo que o fórum precisava, com papel, com equipamento, com informática e tudo. Hoje, né, o nosso Poder Judiciário consegue fazer isso com recursos, né, do nosso Funajures. Mas naquela época, se o juiz não tinha esse dom como você, de espírito de colaborativo, né? Porque tem juiz que falava, isso não é problema meu, isso é problema do tribunal, se ele não tem recurso, não vai ter fórum, né? Isso existia. E fica você sofrendo as deficiências ali, né? Agora você não. Você conseguiu, você foi atrás, correu atrás, né? É essa diferença de hoje, não é isso? Eu acho que essa é uma conduta que se exige do juiz, porque, afinal de contas, um juiz no município, ele é a terceira autoridade que poderá, eventualmente, ser chamado a administrar o município. Então, ainda que não exista legalmente essa obrigação de o juiz se integrar à sociedade, de ser acessível, de procurar meios para melhorar as condições de trabalho, né, de apoiar as minorias, né, criança, né, os egressos do sistema penitenciário, idosos, certo? Os moradores de rua. É quase que uma necessidade, dependendo das circunstâncias em que você encontra o município.
Essas parcerias são importantes, esse bom relacionamento. São porque nem chegam ao Poder Judiciário. Isso são problemas da comunidade que têm que ser resolvidas. Ora, quem conhece lei é o juiz. Quem tem o poder que o cargo entrega é o juiz, o presidente da Câmara e o prefeito. O juiz, portanto, não pode se furtar de conversar com as demais autoridades e conseguir uma melhora na vida das pessoas onde ele jurisdiciona. Eu vou, então, emendar uma pergunta nessa sua resposta. Hoje nós estamos em home office. Os juízes estão em casa trabalhando, estão trabalhando muito, trabalhando demais, né? A questão da produção, eu não estou falando nada sobre isso é bom, né? Mas muitos juízes hoje, estando em home office, ele pode estar em qualquer lugar. Então, mesmo em home office, você acha que o juiz pode trabalhar aqui de Cuiabá, lá em Apiacás, por exemplo, lá em, sei lá, Nova Matupá, ele pode estar aqui em Cuiabá, judicionando lá? Você acha certo isso ou você acha que o juiz tem que estar na comunidade, conhecendo a sua comunidade, né, os seus... Olha, eu entendo que há casos e casos, né? Na justiça criminal, existem casos que a presença física da pessoa é essencial para que você consiga colher todas as informações necessárias para bem julgar uma causa. Mas a tecnologia colocada à disposição para nós hoje também pode permitir, basta uma adaptação, basta uma câmera de 360 graus, basta seguir as orientações da corregedoria, né, seguir os preceitos do código, para garantir que a pessoa está ali livremente, não está coagida, de forma que eu entendo que o trabalho em home office vai depender muito mais das circunstâncias da colheita da prova do que do sistema de home office. Porque se houver uma estrutura adequada, eu creio que pode ser até melhor. Porque, veja bem, eu sinto isso hoje nas videoconferências. Advogados que jamais ousariam ocupar uma tribuna na frente de 3, 9 ou 30 desembargadores, se sentem muito confortáveis dentro do escritório deles, seguros para dizerem o que eles entendam que deva dizer e, com isso, defender melhor os interesses do cliente. Se ele tivesse que comparecer presencialmente, ele não iria, porque é intimidativa a presença de desembargadores diante de uma pessoa que está ali para pedir. O advogado, até se usava antigamente o termo suplicar, né? É bem esse o ambiente que se forma quando o advogado se dirige à corte, toda de preto, com todo aquele formalismo, e a pessoa ali pedindo. Essa pessoa no consultório, no escritório dela, é claro que ela vai se sentir muito mais à vontade e vai exercer o direito de defesa muito mais plenamente. Então eu sou um adepto da videoconferência e até pro advogado diminui despesas, diminui riscos, torna
tudo mais célere. Com mais de 30 anos de carreira, grande parte de todos esses anos foi na área penal. Se o senhor conseguisse fazer para a gente um paralelo ou uma comparação das evoluções ou das melhorias que o Instituto Penal vem sofrendo dessas décadas para cá, qual é a avaliação que o senhor faz da época em que o senhor começou para esse Instituto Penal que nós temos hoje, né? Hoje em dia nós temos muito mais ferramentas para investigação criminal do que na época em que eu ingressei na magistratura, né? Hoje você alcança os autores de crimes de colarinho branco. Na minha época não tinha nada disso, não existia lei. A lei do colarinho branco possibilitou a apuração de crimes que não só envolviam grandes somas, grandes grupos criminosos, como também envolviam várias vítimas. Porque uma coisa é você praticar um furto contra uma pessoa, de um bem da pessoa. E a outra coisa é você se servir de uma estrutura que você tem à disposição para causar prejuízos vultosos a um número, vamos dizer assim, praticamente indeterminado de vítimas. Não é? Antigamente não tinha a figura da infiltração policial. A Polícia Federal fazia as investigações de drogas e eram investigações muito bem feitas, sabe? E tinha um tal de branquinho que aparecia em diversas investigações criminais, mas nunca pegavam esse branquinho. Esse branquinho era o expediente que a polícia usava para fomentar a prática do crime e dar o flagrante. Essa irregularidade acabou com a possibilidade de fazer a infiltração do policial no órgão criminoso, na organização criminosa. Quem não era um verdadeiro flagrante, né? Porque um dia eu cheguei para o policial e falei, escuta, quem que é esse branquinho, né? Esse cara é esperto. Mas por que o senhor está dizendo, doutor? Eu já vi esse branquinho umas 10 vezes aqui nas investigações que vocês fazem. Certo? E ele, na hora que a polícia chega, ele parece que vira o Mr. M, ele desaparece. Mas em toda a investigação que tem um flagrante, o branquinho passou por ali. Antigamente nós não tínhamos muitos recursos. Hoje eu assisto aquela Discovery Channel e vejo as investigações criminais com recursos e fico babando naquilo, né? Porque eles isolam a cena do crime e até um fio de cabelo serve para identificar quem é o autor do crime. Por quê? Eles têm recursos materiais para isso. Eles têm um banco de dados que é possibilitado agora pela informatização, que permite comparar aquele fio de cabelo, certo, com um DNA de tantos quantos passaram, né, pelas investigações criminais, por outros crimes. Nós não tínhamos isso. Agora nós estamos começando a formar esse banco de dados, começando a informatização, a conversar, né, polícia, Ministério Público e Poder Judiciário. Um né? estado com outro, né? Às vezes o cara praticava um crime no outro estado e vinha para cá. O caminho é esse. O caminho é da investigação, do compartilhamento de informações, certo, entre os diversos órgãos de investigação policial. E hoje está mais fácil. Não digo que tenha menos trabalho, porque hoje também você tem mais capacidade
de investigar crimes que antigamente aconteciam e a gente nem tomava conhecimento. Desembargador, eu queria aproveitar agora esse momento para o senhor ficar à vontade para relembrar algum caso em que o senhor esteve à frente, que queira compartilhar, por favor. Um caso interessante aconteceu quando eu tomei posse na comarca de Poxoréu. O desembargador Hernani era presidente do tribunal e ele falou para mim: não, você vai para Poxoréu e se você conseguir julgar este réu, você não precisa fazer mais nada em Poxoréu. Já justificou a sua passagem por lá. Modo de dizer, né? Era um processo emblemático. Havia sido adiado o julgamento de um policial militar por 9 vezes. Esse policial militar, ele tinha assassinado numa mesa de jogo o filho de um líder de garimpeiros lá de Poxoréu, por causa de mulher. Os dois gostavam da mesma mulher. O policial era comandante do destacamento da Polícia Militar de Poxoréu. Então, eu fui para Poxoréu com essa incumbência de resolver esse caso. Peguei o processo lá, desse tamanho, agilizei o processo, tal, marquei a data do julgamento. Foi um problema, porque a Polícia Militar resolveu fazer uma operação militar um dia antes do julgamento e chegou em Poxoréu com um ônibus cheio de policial militar, inclusive com arma automática. Parecia que estava acontecendo um crime grave lá e que era preciso dar segurança à população. Cercaram o fórum de policial militar. Eu peguei e chamei o comandante lá. Falei: o que está acontecendo aqui? Ele falou: não, é que amanhã vai ter o julgamento, então nós estamos cuidando da segurança aqui. Que o réu era policial militar e não estava nem preso em Poxoréu. Ele estava preso em Rondonópolis. E aí a tática usada para adiar os julgamentos era a seguinte: ou o réu ficava doente e ia para o hospital, ou o réu comparecia e ia o advogado que ficava doente. E assim foram adiadas 9 vezes as sessões de julgamento. Eu, como tinha essa recomendação do desembargador Hernani, cheguei lá, já entrei em contato aqui no tribunal com o desembargador Bertin. Bertin era corregedor na época, e pedi ajuda a ele para conseguir um procurador do Estado para eventualmente funcionar como defensor público para realizar esse julgamento. Porque o meu plano era o seguinte: naquela época não tinha defensoria pública, era procurador do Estado que assumia as funções de defensor público. E até você encontrar um defensor público, e até você, porque as sessões de julgamento elas acontecem 2 vezes por ano, certo? Acho que é março e setembro, né? Não sei, não me lembro mais. Até você ter pauta, o processo ia demorar muito. E o Código de Processo Penal, não sei se alterou, mas na época
ele pode ser adiado o julgamento, mas ser realizado no dia seguinte, se o advogado tiver pronto para fazer o júri. Certo? Então eu preparei essa situação já. O desembargador Bertinho conseguiu um procurador do Estado, ele esteve lá em Poxoréu, eu me avistei com ele, expliquei para ele qual que era o problema, mandei tirar a cópia do processo na hora, ele levou aquele calhamaço para a casa dele, falei, doutor, estou querendo fazer esse júri na seguinte data. Ele falou, não, tudo bem, vou estudar, certo? E no dia do júri estou aqui. Se o advogado não comparecer, eu faço. Certo? No dia seguinte. Certo? Adiava para o dia seguinte o júri. O advogado ficou sabendo disso, né? Nem precisou. Eu não fiz o júri porque eu fui promovido antes. Mas o Ronaldo Magalhães, que era promotor de justiça de Rondônia, passou no concurso público aqui para juiz, deixou de ser promotor lá, ele acabou realizando esse julgamento por conta dessas providências que foram tomadas no processo e também porque, e isso deu um rolo, também porque eu determinei na sessão do julgamento que foi adiada que ele não voltasse para Rondonópolis, o preso, porque ele estava preso lá, mas ficasse aqui aguardando o julgamento, para facilitar a realização do julgamento. Porque poderia ter algum problema. Transporte, né? Transporte, ele poderia ficar doente lá, né? Aqui, se ele ficasse doente, já tratava logo, entendeu? Quando eu mantive esse réu preso aqui, na cela em que ele já havia sido comandante de destacamento, na cela onde ele já havia recolhido várias pessoas, deu pressa na defesa de realizar o julgamento. Certo? E depois outra. Aqui foi o local onde ele matou a vítima. Ele tinha medo de morrer lá, né? A cela devia ter 2 por 2, uma grade de ferro. Só. Mas me deu tanto problema esse cara. Coisas só acontecem no interior, né? A cadeia ficava nos fundos da minha casa, certo? E à noite eu ouvia os presos me chamar. Ah, é? Doutor Rondon! Doutor Rondon, olha aqui! Estão me torturando aqui, doutor Rondon! Às vezes eu ia lá e perguntava, o que está acontecendo aí, gente? Eu estou ouvindo lá da minha casa, grito do preso aí. Não, doutor, não está acontecendo nada, não. Não, eu quero ver o preso. Entendeu? Aí via, não tinha nada, não tinha ferimento nenhum. E falavam para mim, doutor, se o senhor for ficar ouvindo o preso aí, ele sabendo que o senhor está aqui, o senhor não vai conseguir dormir para fazer audiência amanhã. Vamos falar coisa mais amena agora. Eu sempre pergunto aos nossos colegas que aqui vêm que a vida do juiz ela é muito sacrificante, né? É muito sacrifício para o magistrado como pessoa. Muitos perdem a família, né? Muitos se separam, muitos têm filhos que estudam longe, acabam tendo que morar no interior onde não tem uma escola boa. Às vezes os filhos ficam morando longe. Muitas vezes também eles trabalham muito, né? O juiz trabalha muito, sábado, domingo, eu acho que você é assim também, e leva serviço para casa, e com isso a gente fica bem estressado mesmo, né? Estressado, cansado pela carga do trabalho do juiz, que é grande. Pelo menos eu falo por mim. Mas a gente precisa de uma válvula de escape.
né? A gente precisa de um hobby, de uma atividade extra, diferente, para a gente recompor, recuperar e continuar na próxima semana, né? E a sua, você já nos disse, é a moto. É verdade isso? Esse é sua válvula de escape. Você orienta os novos juízes a ter um hobby, seja ele qual for, uma atividade extra para fazer essa recuperação? Eu sempre fui motociclista. Desde quando não podia andar de moto ainda, eu não tinha idade para andar de moto, eu já pilotava uma motocicleta. Faz 50 anos que eu sou motociclista e eu acho que moto é realmente algo que ajuda a desestressar, entendeu? Porque a motocicleta, ela força você a se concentrar naquilo que você está fazendo. É como se você estivesse lendo um livro, você entra numa outra realidade. Você esquece tudo que possa interferir de uma maneira negativa naquilo que você está fazendo. Entendeu? Então, eu gosto muito e a motocicleta me obriga a permanecer saudável. Então, porque ela exige muito do físico e do psicológico, eu tenho uma alimentação saudável, eu faço exercícios, porque se você tiver um minuto de desatenção na moto, você provoca acidente. O motociclismo te proporciona um relacionamento com as pessoas muito aberto, sabe, muito solidário. Então, eu coloquei brinco no mesmo dia que o meu filho colocou brinco, o meu filho mais velho, Leonardo. Até foi um desafio que nós fizemos, sabe? Fomos na primeira farmácia lá e colocamos aquele brinco daquele revolvinho, né? E depois nunca mais deixei de usar. E ele na semana seguinte já não aguentou a pressão, certo? E tirou o brinco. Agora, aqui no tribunal, isso não me atrapalhou em nada na minha profissão. Olha, teve dois episódios bem engraçados na minha vida, entendeu? Um com um advogado e o outro com o desembargador Munir, falecido, né? Gente boa ele. Com o advogado foi o seguinte, eu era juiz da 4ª Vara Criminal e o advogado estava me criticando por causa de um processo e dizendo que, ao invés de eu ficar andando de motocicleta, botando um brinquinho, fazer tatuagem, tinha que despachar processo. E eu cheguei por trás dele, estava chegando e ouvi o comentário, né? E aí peguei e falei para ele, como é que é, doutor? Ele falou, é o senhor que está aí? Eu estava dizendo aqui para eles do seu brinco e tal. Não, eu ouvi, doutor, o que o senhor falou. Certo? Qual que é o problema que tem no processo aí? Vamos resolver já. Certo? Fiz de conta que não era comigo, né? E acabei despachando o processo dele rapidamente. E, no fim, acabou virando amigo meu, mas ele ficou branco a hora que ele me viu. Não cobrei nenhuma satisfação dele, mas até porque, para mim, os comentários que fazem a meu respeito pelo meu visual, eu decidi espontaneamente, certo? Não decidi para provocar ninguém. É um enfeite que eu acho que fica bem para mim, então quem gosta, gosta, quem não gosta, não olha, certo? Agora, teve uma época que meu nome foi cogitado para ser juiz auxiliar da corregedoria, certo? Um dos nossos colegas magistrados sugeriu meu nome para ser juiz auxiliar da corregedoria, certo? Desembargador Munir falou assim, quem que é Rondon? Aí Bianchini falou assim, Rondon, aquele juiz motociclista, usa brinco, tem tatuagem,
Falei, não fica bem na corretoria. Não vai combinar. Não vai fazer, não vai dar uma boa impressão para os outros. Eu tomei isso até como um diferencial, né? Uma observação engraçada, entendeu? Não fiquei chateado com ele, não. Mas... Ok, bom, a gente está infelizmente caminhando para o final do programa. Eu vou pedir então, desembargador, a gente sempre pede nesse programa do Memórias, para quem tem uma larga experiência, para quem dedicou toda uma vida na magistratura, como foi o caso do senhor, um conselho ou uma recomendação ou alguma dica para os juízes que estão começando. A gente está com o COF aí em andamento, né? Então fique à vontade, por favor. Com essa experiência que eu tenho de magistratura, o que eu diria para os que estão iniciando na magistratura é para que eles sejam 100% juízes, humanos, solidários e independentes, e que não entrem na magistratura pensando em chegar ao tribunal. Isso não é uma carreira. Para mim, não é uma carreira. A carreira é você chegar a ser juiz de entrância especial. A carreira é de juiz. Ser desembargador é um objetivo que alguns têm, outros não. Porque é muito diferente você ser juiz e ser desembargador. Ser desembargador não é o ápice da carreira de juiz. Ela termina na capital. E olha, sou desembargador, gosto do que eu faço, da forma como eu faço. Mas ser juiz é mais divertido. É muito divertido. Você passa o dia todo ouvindo relatos da vida das pessoas. Você passa o dia todo preocupado em descobrir a verdade real da história que estão te contando. Você passa o dia todo desconfiando que o advogado e o promotor de justiça estão dourando a pílula para que você acredite na história de um ou do outro. Então, essa situação, uma realização de uma audiência, faz com que o tempo passe, que o tempo voa, que você não percebe. Quando você se torna desembargador, não que seja ruim, não é ruim, é uma outra forma de julgar, mais desafiadora. Você precisa ter o conhecimento do juiz para ponderar na hora e já proferir um voto oral, porque se você for pedir vista dos autos, toda vez que você tiver uma dúvida, você vai, além dos teus processos em que você é relator, você vai ter que proferir voto em todos os outros que estão em julgamento. Você não vai conseguir. Nós que somos do crime, da Terceira Câmara Criminal, ano passado, nós proferimos mais de 4.000 decisões e julgamentos. Mais de 4.000. Eu recebo no meu gabinete, da minha assessoria, que são 10, 7 fazem voto, outros fazem outras atividades lá, de administração. Eu recebo no meu gabinete de 25
a 35, 40 recursos por dia. Vivo cobrando meu gabinete de produção, e elas acham até que eu sou muito rigoroso, porque o argumento que eu uso é o seguinte: eu, quando prestei concurso, eu fui obrigado a fazer 2 sentenças. Uma sentença do cível e uma sentença do crime. A sentença do cível era uma ação pauliana. E a sentença do crime era um homicídio culposo. A ação pauliana, eu tinha que anular uma escritura porque a procuração era falsa. E no homicídio culposo, eu tinha que julgar um engenheiro agrônomo que mandou passar veneno numa plantação num horário impróprio. Certo? E o operador da máquina que passava veneno morreu, envenenado. E eu tive 4 horas para cada uma. Vocês trabalham 8 horas por dia, voto é muito mais fácil de fazer do que sentença, então eu quero 2 votos por dia, de cada uma. São 7. Dá uma produção boa, né? Bom, eu vou pedir para a desembargadora então se despedir. Na sequência, o senhor, para a gente poder encerrar, e o senhor pode ficar à vontade para agradecer, para abordar ou comentar alguma coisa que eu não tenha perguntado, tá bom? Fique à vontade. Então, por favor, desembargadora. Doutor Rondon, muito obrigada pelas suas palavras, pelo seu depoimento, pelo seu testemunho. Demonstrou tudo aquilo que eu já esperava de você, da pessoa que você é, da imagem que eu tinha da sua pessoa, né? Essa pessoa humana, preocupada com o direito das partes, das pessoas, exatamente aquilo que eu tinha da sua imagem. Muito obrigada, eu fico feliz de ser seu colega, fico feliz de ter você na nossa magistratura. Mato Grosso está de parabéns por ter um juiz de carreira, um juiz comprometido, independente, ético e muito trabalhador que você é. Parabéns, obrigado pelo seu depoimento. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da minha vida profissional. Quero agradecer o convite à desembargadora Helena. Quero agradecer a simpática entrevistadora Fer e todo o pessoal da técnica aqui, que foi muito importante para o sucesso desse projeto das memórias do Poder Judiciário. Parabenizar a presidência do tribunal, vice-presidência, diretoria, né, corregedoria e aqui da Escola da Magistratura também, porque é uma iniciativa que coloca o poder mais próximo da sociedade. A partir do momento que você conhece como funciona, certo? Você torna as decisões mais legítimas e também tem mais condições de avaliar o poder. E nós, em última análise, somos servidores públicos. Nós estamos aqui para prestar um serviço público e um serviço público de qualidade. Pelo menos esse é o nosso norte, né? Obrigada, então, aos 2 desembargadores, equipe técnica e você que esteve conosco até agora, e até a próxima edição. Tchau, tchau.